Bom, eu vou... nós tínhamos preparado duas falas sobre Belo Horizonte. A primeira, que ia ser feita pelo professor Roberto Montemor, que infelizmente não pôde vir, que ia enfocar mais essa relação entre a universidade e o planejamento metropolitano, e depois eu ia desenvolver mais um pouco dos aspectos espaciais, territoriais disso, tal qual nós estamos vivendo hoje. Como ele não pôde vir, eu tentei fazer uma junção das duas coisas. Espero que não tenha ficado uma coisa muito esquisita. E vou falar um pouquinho da nossa experiência que vem acontecendo desde 2009, na verdade, quando a universidade foi contratada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, era assim. Naquele momento, ela tinha uma subsecretaria de Assuntos Metropolitanos, para a qual nós já tínhamos, alguns de nós na universidade já tínhamos feito alguns trabalhos específicos sobre tendências de expansão metropolitana e tal. Então, a universidade foi contratada para fazer um plano diretor metropolitano. Daqui a pouco eu vou botar isso num contexto. Na verdade, nós não queríamos fazer um plano, que nós achávamos que quem deve fazer o plano é quem vai executar o plano, levar o plano adiante, inclusive com um aspecto formativo de equipe e tudo, mas a gente queria assessorar, discutir, ajudar a discutir o plano. Mas, enfim, o que existia era recursos para o plano, nós acabamos fazendo o plano. E isso foi um processo novo para nós, né? Isso entrou na universidade como um projeto de extensão, né? E nós começamos a trabalhar, fomos juntando professores de vários departamentos, alunos de graduação, de pós, pesquisadores. Ao final do processo, isso envolveu cerca de 180 pessoas e vários departamentos, vários cursos de pós-graduação, etc. Nós já andamos falando um pouco sobre essa experiência em vários fóruns aí. Entregamos o plano em 2011. O plano, depois vou recuperar só alguns princípios dele. Ele resultou numa série de políticas, entre elas uma política que se chamava Política Metropolitana Integrada de Regulação do Uso e Ocupação do Solo, dentro da qual um dos projetos era a elaboração do macrozoneamento metropolitano. Recentemente, no final do ano passado, na verdade, no final de 2013, nós fomos novamente contatados, agora não mais pela Secretaria, mas pela Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana, que é o órgão que se estruturou desde então, para elaborar esse macrozoneamento. Então, nós estamos no meio desse processo, e isso acontece exatamente no mesmo momento em que está em discussão na Assembleia Legislativa do Estado um projeto de lei para criar uma regulação metropolitana, inclusive com algumas propostas de ajuste de terras, algumas coisas assim, e instituindo uma figura que é em cima da qual nós vamos trabalhar, que é a figura das zonas de interesse metropolitano. Então, inclusive, em respeito, evidentemente, à autonomia municipal, etc., esse zoneamento não é um zoneamento que cubra o território como um todo, ele é um zoneamento que diz respeito àquelas áreas que são reconhecidamente de interesse metropolitano. Então, ele é quase como se fosse um sobrezoneamento, e a questão é saber, e isso não tenho resposta, mas qual vai ser o status institucional, né, jurídico, inclusive, desse zoneamento. Se ele vai ser uma lei aprovada na Assembleia do Estado, se for isso, ele tem um determinado
tipo de Estado, se vai ser uma recomendação da Assembleia Metropolitana. Isso é uma coisa que também está em construção junto com o processo. Então, estou meio que resumindo tudo, vou voltar atrás agora só para vocês verem de onde que a gente fala. Nós estamos exatamente no meio do processo, em tese não, na realidade, temos que terminar e entregar esse trabalho até janeiro, o que não é simples. E, de novo, dentro da universidade, agora com uma equipe bem menor, mas que já tem 50 pessoas, porque as pessoas vão se entusiasmando e vão se agregando e etc. E nós não temos a proximidade com todas as informações, etc., que seriam necessárias para um zoneamento mais detalhado. Para essas áreas, que vão ser as zonas de interesse metropolitano, faz parte desse zoneamento a gente propor parâmetros de uso e ocupação do solo. Então, esse é o escopo de onde a gente está. Então, dito isso, vamos começar muito rapidamente, só para quem recuperar algumas coisas, para quem não conhece a região metropolitana de Belo Horizonte. Ela é formada por 34 municípios e um colar de 16 municípios, que são esses cinzinhos que estão aí, em torno de 5 milhões de habitantes, dos quais metade estão no município sede de Belo Horizonte. Dá para ver mais ou menos, pelos laranjinhas, a mancha urbana. Então, a gente tem os 34 municípios em situações muito distintas, tanto de integração com a dinâmica metropolitana. Tem municípios que são oficialmente da região, mas o seu território e a vida das pessoas lá é muito menos ligada à dinâmica metropolitana do que outros municípios mais dinâmicos, que, inclusive, estão fora. E uma desigualdade muito grande em termos de recursos, de finanças públicas, etc. Então, a gente tem uma diversidade muito grande de situações, como acho que em todas as regiões metropolitanas. Belo Horizonte faz parte da primeira leva de regiões metropolitanas, e, durante muito tempo, logo de 74 até 86, ela teve um órgão de planejamento bastante ativo, que foi o Plambel, responsável por uma série de estudos e propostas, muitas das quais, até hoje, existem e continuam valendo, principalmente em relação à mobilidade e meio ambiente, e cujos estudos, alguns deles nunca foram superados, como, por exemplo, tem um estudo clássico de mercado da terra, que é dos anos 70, que nunca chegou a ser efetivamente atualizado. E tal. Então, só para registrar um pouco essa coisa. Então, eu acho que aqui já passei por tudo. Tem 1/3 do PIB de Minas Gerais, sendo que quase todos concentrados nesses 3 municípios, Belo Horizonte, Betim e Contagem, que são os municípios industriais mais tradicionais. Então, a gente parte dessa ideia de que, quando o Plambel foi finalmente extinto, nos anos 90, ele já vinha de uma lenta agonia. Já o planejamento metropolitano, como todo mundo sabe, perdeu muito a centralidade e os problemas não. Então, só para dar uma ideia, essa apresentação é uma apresentação padrão para várias coisas aqui hoje, que a gente pode passar muito rapidinho. Então, a ideia era de tentar articular, através do planejamento e dos processos participativos, alguma outra forma de gestão. A gente fez aqui um histórico dessa gestão mais recente, e ela vem basicamente de 2003, quando essa ideia do planejamento metropolitano é retomada, e, mais especificamente, em 2004, é proposta uma emenda à Constituição Estadual, que resulta nessas leis complementares, aí, 88, 89 e 90,
que vão dar uma forma para essa gestão. Então, nesse mesmo momento, se cria essa Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, e, em 2007, a tal subsecretaria que acabou contratando a universidade. Em 2007, tem a primeira conferência metropolitana. Em 2008, se instala o que passou a ser chamado de um arranjo institucional metropolitano. Não sei bem de onde vem esse nome, arranjo, mas acabou sendo esse o nome que se consagrou. Em 2009, o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado foi contratado da universidade, né? Foi criada a agência e aconteceu a segunda conferência. Só para dar uma linha do tempo aí, né? Nós entregamos o plano no final de 2010, essa secretaria foi extinta e depois foi criada uma secretaria extraordinária. Isso já caducou, porque a secretaria extraordinária já acabou e já voltou essa competência para a CEDRU de novo. Em 2012, e no bojo do processo de elaboração do plano, foram se fortalecendo vários fóruns da sociedade civil e que acaba culminando em 2012 com um encontro da sociedade civil na região metropolitana. Eu acho que tem mais para frente, deixa eu ir aqui. Então, a ideia era que o plano, ao longo do seu processo, que foi de um ano e pouco, ele tentou ajudar a promover a articulação institucional desses diversos níveis aí, né? Nós fizemos um conjunto grande de oficinas e seminários públicos, etc., tentando articular esses níveis, né? No nível estadual, as secretarias associadas à questão metropolitana, que eram quase todas, na verdade, a Assembleia Legislativa. Dentro da Assembleia Legislativa, criou-se uma frente parlamentar metropolitana, por um determinado momento, articulada por alguns deputados. No nível dos municípios, né, as prefeituras, as câmaras, algumas câmaras se envolveram muito e criou-se uma frente, eles criaram uma frente de vereadores metropolitanos. Não era formada por todos, mas era por todos aqueles que abraçaram, de certa forma, essa questão da gestão superlocal. E essa frente continua muito ativa aí na nossa tentativa de discutir o macrozoneamento. Articulado por alguns vereadores dessa frente, mas com vários movimentos sociais, principalmente da área de habitação e da área ambiental, criou-se uma coisa que foi dado o nome de Frente pela Cidadania Metropolitana, né, porque a ideia de cidadania metropolitana foi uma ideia que apareceu no processo de discussão do plano. No começo, a gente mesmo achava estranho o que é cidadania metropolitana, mas foi a expressão que acabou consolidando uma forma das pessoas se perceberem como morando no município, trabalhando no outro, etc. e tal, nos moldes que o Júlio chamou de modos de vida hoje de manhã, né? Mas essa ideia de que as pessoas resolvem suas necessidades e a sua vida em vários lugares ao mesmo tempo, né? Então, essa frente continua forte. Então, ali que a gente chamou um pouco desse nível regional. Embaixo tem Grambel, vocês estão vendo, a Grambel é uma ONG, a gente diria hoje, né? Mas ela existe, ela foi criada praticamente junto com a região metropolitana nos anos 70. Ela é uma frente, ela é uma associação de prefeitos, de municípios, né? E que nunca perdeu o seu lugar político, né, como um lugar onde os prefeitos se reúnem, etc.
Então, durante o processo do plano, eles se aproximaram também, em alguns momentos foram muito importantes. Então, no final, isso aqui são alguns números. Tivemos em torno de 3.000 participações, não quer dizer 3.000 pessoas, né, que às vezes uma mesma pessoa vai várias vezes, mas é impossível ficar reconhecendo. Então, essa é a variável que a gente está usando, participações, envolvendo mais ou menos uns 600 organismos e entidades. Isso talvez para São Paulo seja uma coisa muito pequenininha, mas para a gente era uma coisa... com certeza. A legitimidade, eu diria que é baixa. A legitimidade é baixa. O entusiasmo deles é grande, mas a legitimidade é baixa. E também a gente não tinha nenhum processo. O único processo formal são as conferências. Esse aí é o que a equipe do plano conseguiu mobilizar para ir discutindo regionalizadamente, né? Mas, enfim, foi isso que nós conseguimos, né? Então, qual é o arranjo? Não o arranjo que se consolidou foi uma Assembleia Metropolitana, que é formada basicamente por todos os prefeitos e todos os presidentes das câmaras de vereadores, de um lado, e o Estado, do outro, né? Ela é considerada paritária no seguinte sentido: 50% dos votos é do Estado, 50% é dos municípios. Mas, evidentemente, que são 68 representantes dos municípios e são 5 representantes do Estado. Então, o voto per capita tem pesos diferentes. Mas essa é a instância, inclusive, que seria a legítima ou a formal para aprovar o que for, o que virá o macrozoneamento, etc., se ele não virar uma lei na Assembleia Legislativa. Foi criado um conselho deliberativo da região metropolitana, que é composto por representantes do Estado, também acho que são 6, 2 representantes de Belo Horizonte, um representante de Contagem e um representante de Betim, que são os 2 municípios mais fortes economicamente, e mais 3 representantes dos outros 31 municípios, que vão ser com os seus suplentes. Então, ao final, você consegue ter 6 outros municípios representados, e 2 representantes da sociedade civil com os seus suplentes. Quando o primeiro conselho foi ser eleito, a sociedade civil, apesar de 2 representantes ser um avanço frente a modelos anteriores, que não tinha nenhuma representação da sociedade civil, a sociedade civil achou muito pouco, né? Claro. E, desse debate, ela organizou um colegiado metropolitano, que é como se fosse uma caixa de ressonância da representação da sociedade civil. Então, os representantes oficiais da sociedade civil no Conselho são dentre os 20 eleitos no colegiado, né? Então, eles são porta-voz, abriu-se uma cunha assim, de representação. Essa é legítima, mas não é oficial, não? Mas ela teve um papel importantíssimo, inclusive, na elaboração do termo de referência do Plano Metropolitano. Junto com esse esquema, já existia e continua existindo, né, e foi reforçado um fundo de desenvolvimento metropolitano para o qual contribuem o Estado e os municípios, de adesão voluntária, e o instrumento de planejamento seria esse Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Então, isso aqui era só uma representação, um pouco para mostrar que esse processo vai evoluindo e tal. E aí, só para dar uma ideia, aqui a gente tem um exercíciozinho de composição do fundo. Deixa eu ver se eu tenho outro. Não tenho. Mostrando 2 momentos do... Não, eu tenho um outro mapa, acho que eu confundi aqui. Entre os municípios que não integraram o fundo e os que integraram num primeiro momento, e os recursos que foram... o montante de recursos, né? Vocês veem que é um montante bastante singelo, frente às necessidades
de investimentos, né? Então, no plano, esse aqui são alguns dados do processo participativo, e é dentro desse contexto que emerge, então, a ideia do macrozoneamento, que é onde nós estamos trabalhando juntos. Acho que eu já falei isso um pouco, né? O instrumento são as zonas de interesse metropolitano, e a ideia e o principal questão, que vocês vão ver a seguir, é como e quem define o que é de interesse metropolitano, o que é interesse metropolitano, e em cima de que tipos de variáveis, etc. Então, eu vou chegar lá já, né? As zonas de interesse metropolitano, uma vez aprovadas, elas serviriam de orientação para a revisão dos planos diretores municipais, ela rebate de volta no município, e a ideia é que, através desse zoneamento, você possa começar a colocar em prática a política de reestruturação territorial que está contida no plano. Então, essas são as etapas. Nós estamos exatamente na 4ª etapa, nesse momento. Fizemos uma discussão metodológica, discutimos as tendências recentes da dinâmica territorial, levantamos uma série de marcos normativos e projetos estruturantes federais, estaduais, municipais e privados também, e eventualmente comunitários, etc. Vou mostrar isso. Estamos nessa fase de delimitar as INs, uma vez que elas que se bata o martelo em cima delas, que deve acontecer num seminário que vai acontecer agora no início de setembro. A gente, então, partiria para começar a pensar em parâmetros urbanísticos de diretrizes específicas para cada ZIN. Isso aqui aqui é um pouco o processo, como é que ele se organizou. Ele começou em setembro e outubro, nós visitamos os 34 municípios, teve a Conferência Metropolitana, fizemos um primeiro ciclo de oficinas, que, na verdade, foi em fevereiro e março. Dividimos a região metropolitana em 5 regiões, não é nenhuma tentativa de regionalização, é só operacional para tentar dividir. E discutimos um pouco o processo, e agora estamos nessa fase. Na verdade, isso mudou, fizemos um seminário, e agora estamos nessa fase dessas oficinas que mudaram para agosto. Esse aqui está meio defasado. Então, aqui só para mostrar um pouco quais são as regiões, que municípios. Alguns municípios comparecem em mais de uma região, porque o que definiu a região não foi o limite municipal, né? Então, bom, esse aqui é melhor, né? Esse aqui está mais atualizado. Nós estamos exatamente aqui nessa fase achurada das oficinas públicas. Amanhã mesmo tem uma e tal. Estamos fazendo oficinas, são em 6 regiões, tentando discutir naquela região as zonas de interesse metropolitano que foram definidas naquela região. E depois vocês vão ver isso mais rapidamente. Fizemos também um site o pessoal que trabalha com a questão da mobilização, nesse site e de comunicação, e esse site está tentando ser um embrião de um sistema de informações metropolitana que possa depois ser incorporado pela agência para colocar dados, informações, etc. E é em cima dele que nós temos feito disponibilizado todo o material produzido e os PowerPoints de divulgação, enfim. Então, ele tem funcionado razoavelmente dessa forma. Então, aqui é para mostrar como é que funciona o site. Aí, resgatando um pouquinho, né,
do Plano Diretor Metropolitano, só algumas coisas básicas. A ideia, desde o início, é que ele fosse uma estratégia de cooperação entre universidade e cidade. Esses slides são ainda lá de 2010, alguns de vocês já conhecem. Aqui eram os órgãos e instituições. Era basicamente a UFMG, com alguma participação da PUC Minas, que tem um observatório de políticas urbanas, que trabalhou, e a Universidade do Estado de Minas Gerais, que trabalhava basicamente na parte de comunicação, né? A ideia de que um planejamento metropolitano feito dentro da universidade, ele tinha que ter um sentido crítico, né, dos estudos e propostas. A ideia de que ele tem sentido se for um planejamento para uma mudança social através de mobilização e aprendizado, que ele seja um planejamento para a transformação e que essa ideia de relações horizontais entre o saber tradicional, o saber popular e o saber científico, que isso seja uma coisa de mão dupla. É difícil para burro de fazer, mas pelo menos a gente tenta, né? E, enfim, a tentativa de usar o plano com a ideia de um pouco politizar o sentido daí que surge um pouco essa ideia tanto da emancipação social quanto da cidadania metropolitana. Esses eram alguns pressupostos do plano. Aqui tem algumas, em grandes linhas, um certo macrodiagnóstico, a ideia de que tudo é muito centralizado em Belo Horizonte, com uma fraca competição de Belo Horizonte no cenário nacional. O Estado tem essa diretriz de uma forma muito forte, né, de investir maciçamente para tornar Minas Gerais e Belo Horizonte competitiva no eixo sudeste, etc. O entorno metropolitano muito frágil, desigualdades, etc. Enfim, e alguns pressupostos, né, a ideia de cidadania, de solidariedade metropolitana. A gente vem trabalhando um pouco com serviços ambientais e outras tentativas de medidas compensatórias, etc., em várias áreas, que está um pouco incluído, né, nessa ideia de solidariedade. Essa ideia aqui embaixo de fortalecimento da novíssima economia mineira, isso é um pouco um jogo de palavras que Minas Gerais usa para fortalecer a ideia da economia do conhecimento e do investimento no meio técnico, científico e informacional, em indústrias de ponta, intensivas em tecnologia, em qualificação da força de trabalho, esse tipo de coisa. Isso tudo num contexto que não vai aparecer aqui, mas de uma forte investimento do governo estadual em algumas regiões da região metropolitana, principalmente a direção norte, a direção em direção do aeroporto de Confins, que foi marcado não só por investimentos em sistema viário, infraestrutura viária, infraestrutura informacional, mas a mudança do centro administrativo do Estado para a periferia norte e, atualmente, um conjunto grande de investimentos públicos e privados maciçamente nessa direção norte. Nós também estamos muito atrás de São Paulo, evidentemente, mas com o nosso anel viário de contorno em processo de licitação, que vai mudar, alterar a acessibilidade da região, porque ela é toda radioconcêntrica. De repente, vem um anel onde não existe, não é uma coisa que já existe, que vai ser ampliada, etc. Criar uma outra frente, né? Isso tudo vai trazer uma mudança em termos de reestruturação territorial, com muitos empreendimentos imobiliários e condomínios, shoppings, cidade da cultura, cidade da música, etc. Todo esse tipo de coisa acontecendo de uma forma avassaladora, pelo menos, não sei se elas vão emplacar, mas pelo menos estão sendo licenciados. Um debate super interessante que está acontecendo agora dentro do macrozoneamento sobre o que fazer com os territórios rurais na região metropolitana.
Então, pessoal, os movimentos sociais que trabalham com a agricultura urbana, por exemplo, que agora são muito fortes lá, estão se respaldando nessas políticas para tentar, usando o linguajar deles, né, proteger espaços para a produção agrícola, a produção de alimentos, proteger da dinâmica imobiliária só de produção de loteamentos. Enfim, isso tem sido interessante. Na política de acessibilidade tem desde mobilidade, naturalmente, mas acessibilidade à habitação, moradia e tal, a serviços de saúde, assistência, e é isso que na época a gente chamou de democracia digital, que é toda o governo eletrônico, etc. Acesso à informática. No eixo sustentabilidade, a gente tentou colocar tanto as políticas econômicas quanto as políticas ambientais, meio de propósito para tentar ver se elas conseguiriam ser trabalhadas juntas. Tem algumas coisas interessantes, né? Tem o desenvolvimento produtivo sustentável, criou-se uma política específica dos territórios minerários, que no caso de Belo Horizonte isso é uma coisa super importante, né? Belo Horizonte, principalmente na sua porção sul, é abraçado pela mineração, né? Que é das principais proprietárias de terra de vários municípios, e que nós conseguimos alguma interlocução com eles no sentido de pensar em recuperação de territórios degradados pós-mineração, algumas coisas desse tipo. Aí vem as de recuperação de recursos hídricos, saneamento, resíduos, áreas de interesse para conservação, alguma política de compensação e valoração de serviços ambientais e alguma coisa de mudanças climáticas e uma economia de baixo carbono. No campo institucional, 3 políticas, uma de desenvolvimento institucional, uma de cooperação interinstitucional e uma de modernização e atualização da estrutura fiscal. Elas foram esboçadas, mas isso não andou até agora. E para chegar no saneamento, né? No campo da territorialidade, um programa, uma política metropolitana de regulação de uso e ocupação do solo, no qual a gente tem um programa de macrosaneamento. Então, fui e voltei, né? Aqui a gente tenta fazer uma síntese das tendências territoriais, né? Um modelo muito concentrado centro-periferia, condições cada vez piores de mobilidade, muito lote vago. Isso foi uma coisa que nós não conseguimos, fizemos meio que um piloto em algumas regiões de identificar vacância fundiária, né, nos municípios metropolitanos, associando o trabalho de campo com imagem de satélite, mas vacância fundiária loteada, não. E é uma coisa inacreditável, né? Eu nem tenho os mapas aí, mas tem municípios que você tem mais de 50% das áreas loteadas com mais de 50% dos lotes não construídos, né? Então, é uma coisa que é difícil até de acreditar, mas aparentemente é isso. Agora as coisas clássicas, né? Dispersão de loteamentos de alta renda, adensamento muito seletivo, vários conflitos de uso, em alguns lugares, no nosso caso, mineração junto com preservação de recursos hídricos, né? Debaixo da mineração tem água, às vezes água de alcance metropolitano, então muitos conflitos por aí, enfim. Então, grosseiramente, a proposta de reestruturação territorial do plano era tentar sair de uma estrutura, né, materializada por aquele desenho de cima, muito radioconcêntrica, com tudo convergindo para Belo Horizonte, e uma dispersão só de loteamentos para alguma coisa mais articulada em rede com um sistema viário multimodal, etc. Isso é um desejo, mas alguma coisa andou. Por exemplo, o debate sobre a estrutura ferroviária, que a gente começou achando que não ia dar nem para começar a discutir,
ganhou uma certa proporção. O Conselho, na sua próxima gestão, direcionou os recursos do fundo para uma avaliação do que existe do estoque do passivo ferroviário. Às vezes não tem mais a linha, mas continua o leito da rodovia, da ferrovia, etc. E agora a Vale do Rio Doce está anunciando aí, por exemplo, que voltou com o trem de passageiros para Vitória, essa ideia de aproveitar as janelas. Não sei se vocês sabem o que é isso, eu não sabia, né? Toda linha férrea, mesmo que de carga, né, mesmo que privada, ela tem que oferecer alguns horários em alguns dias de transporte de passageiros. Isso ninguém sabe, ninguém cobra. Não, mas aqui acontece isso. Né? A carga só passa por São Paulo de madrugada, porque durante o dia quem usa é CPTM. Pois é, lá a gente nem isso, nós estamos meio atrás disso, mas de qualquer forma, pelo menos o debate andou um pouquinho, né? E então a proposta de reestruturação territorial, ela é centrada na ideia de uma rede de centralidade, né, que são essas bolinhas vermelhas, assim. E aí nós estamos usando como centralidade não só a ideia da centralidade econômica, mas uma centralidade que tem habitação, que tem lazer, cultura, etc. É uma coisa mais também vida cotidiana. Alguns eixos que coincidem, né, com os principais eixos viários, estavam sendo chamados de eixos de desenvolvimento. E aqui, áreas que foram, são essas manchas verdinhas, áreas que foram identificadas como concentrando pequena produção e potencialmente territórios agrícolas, etc. Então, essa é um pouquinho a proposta territorial em torno do qual a gente começa a fazer o macrozoneamento. Então, o macrozoneamento parte disso tudo, né? Isso eu fui remontando ontem à noite, vocês me desculpem ter algumas coisas meio repetidas. Então, o que a gente entendia por territorialidade e alguns referenciais teóricos, né? A ideia de produção social do espaço, de politização do espaço, a ideia de tentar trabalhar com valores difusos, valores de troca, espaço de vida, espaço econômico, etc. Tentar não trabalhar no interior dessas dualidades todas. E aí aparecem, então, as zonas de interesse metropolitano como entendidas, e aí a definição formal, que está no projeto de lei, como territórios delimitados da região metropolitana, em que o interesse metropolitano seja preponderante sobre o interesse local, né? O que é sempre uma coisa dificílima, porque, naturalmente, os prefeitos, por um lado, são contra. Por outro lado, está começando a acontecer uma coisa engraçada, que todo mundo quer que tudo vire zinho, porque se essa é a bola da vez que vai receber investimentos, é muito difícil você chegar numa oficina e falar assim, não, isso aqui é super interessante, que o município X está pensando, é importante, etc., mas não é uma coisa absolutamente local. Quem resolve é o plano diretor, é o prefeito, etc. Não dá para ser zinho, né? Senão tudo virava zinho. Então, nós estamos no meio desse nó de tentar entender isso, né? Então, vamos lá. Definimos alguns parâmetros para a definição das ZIN, são elementos dessa nova estrutura territorial, que já tinham sido identificados no PDDI, por exemplo, onde tinham sido propostas novas centralidades, naturalmente já seria uma área de interesse metropolitano. A identificação de áreas geradoras de serviços urbanos e ambientais de âmbito supramunicipal, áreas comprometidas com funções públicas de interesse comum. Funções públicas de interesse comum está na Constituição Estadual, como definindo sobre quais funções o arranjo de gestão metropolitana deve trabalhar. Então,
mobilidade, uso do solo, recursos hídricos, não sei todos de cor, né? Feito isso, nós nos deparamos com várias situações, aí nós fomos para as oficinas discutir isso coletivamente, vocês vão ver, e nós nos deparamos com serzinho ou não ser nada era muito pouco. Então, tinha várias situações intermediárias de áreas que tinham sido identificadas como super interessantes e tal, mas sobre as quais nós não iríamos definir parâmetros urbanísticos. Então, propusemos uma outra terminologia que não está na lei, que é essa de áreas de interesse metropolitano, para conseguir contemplar várias das áreas de interesse que surgiam, que às vezes eram aquíferos de abrangência metropolitana, mas que eram grandes demais para a gente definir parâmetros urbanísticos, já eram protegidas por outras coisas, etc. Então, surgiu essa ideia das áreas de interesse metropolitano como áreas prioritárias para a implementação de políticas, mas não passíveis de zoneamento, né? Pelo menos não nesse momento, a gente não teria nem pernas para fazer isso. Quais são as diretrizes e pressupostos dessas INES, né? A ideia da função social da propriedade ou da terra na metrópole e a articulação entre os instrumentos político urbano e ambiental, a ideia de ampliar o acesso à terra urbanizada a partir das INs. Toda ZIN, mesmo que ela tenha sido motivada, qualquer que seja o tipo de função, de atividade que tem lá, nossa ideia é que elas sejam, sempre que possível, de uso misto e que tenham habitação, que tenha área de lazer, que tenha essa coisa toda, né? Não é um corredor só industrial ou alguma coisa assim. Então, vai por aí, né? Indução e controle da expansão urbana e metropolitana sobre as áreas de interesse ambiental, rural e cultural. Isso aparece demais nas oficinas. E a criação de um mosaico de áreas de proteção, etc. A ideia de trama verde-azul, que depois eu posso trabalhar um pouquinho mais, tem ganhado corpo e vocês vão ver. E a ideia de identificar lugares onde você possa criar mecanismos de compensação para essas áreas comprometidas com as funções públicas de interesse comum. Então, por exemplo, tem um município que é todo um grande manancial de abastecimento metropolitano. Então, a urbanização lá tem que ser muito restrita, etc. E tal. Tem outro município que concentra quase todas as penitenciárias da região metropolitana. Então, isso tem um efeito sobre o preço da terra, não um efeito negativo, muito grande. Então, essa ideia de tentar, através dos mecanismos de compensação ambiental ou tributária, o que for, tentar, pelo menos, conseguir discutir essa coisa. Né? Vamos ver o que a gente consegue. Enfim, aqui é um pouco como a gente vai estar trabalhando e alguns dos análises e estudos que já existiam, que nós incorporamos, ou alguns que a gente teve que tentar fazer, né? nesse pouco tempo. Então, de novo, os estudos de vacância fundiária, de ZEIS, onde tem Minha Casa Minha Vida, avaliação, terminamos agora uma primeira avaliação dos marcos normativos, onde tem plano de regularização fundiária, onde tem plano diretor, onde que tem planos de bacias, etc. Estamos identificando os perímetros das áreas protegidas e desses zoneamentos que já estão institucionalizados de alguma forma. E, enfim, fizemos recentemente, em maio, um primeiro seminário tentando identificar, então, essas tendências. Então, chegamos a uma tentativa de dividir o território com grandes vetores de expansão, que a maioria deles coincide com o sistema viário principal, já que é regional, né, já que é tudo muito concêntrico, e a partir deles que nós estamos fazendo as discussões.
mapa, não sei porque não apareceu, mas era só para dar uma ideia do que a gente levava para as oficinas por vetor. Então, a gente levava uma espécie de um diagnóstico do que vinha acontecendo na região, um mapa com tudo mapeado, tudo que a gente tinha mapeado, dividia os participantes das oficinas em grupos, botava um mapão em cima da mesa, criava um monte de adesivos e tal. Então, essas metodologias de mapeamento colaborativo, que funcionou até bastante bem, né, nessa fase de identificar as coisas, para tentar, então, propor as ZINs a partir dessas oficinas. Aqui isso aqui eu vou passar rapidinho, era para mostrar alguns dados, que tipos de dados que a gente tinha conseguido. Esse aqui são os tipos de marcos normativos, está vendo que nós trabalhamos plano diretor, lei de uso e ocupação do solo, os planos locais de habitação de interesse social e a regularização fundiária, num primeiro momento. E o pessoal do ambiental fez a mesma coisa com os marcos ambientais e agora nós estamos juntando tudo para ver o que acontece. Então, as ZINs e AINs, né? Como é que nós estamos tentando definir isso, porque isso não está definido, né? Então, as zonas de interesse metropolitano são territórios delimitados na região metropolitana que tenham características específicas para as quais vão ser definidos parâmetros urbanísticos distintos, enfim, acho que eu já falei isso tudo, né? As áreas de interesse metropolitano, então, são esses espaços para as políticas do plano e as contribui, já falei também, as diretrizes específicas do marco de saneamento. E aí, como era a metodologia, né? Nós fomos fazendo em cada uma das 5 regiões, você pegava um mapa daquela sub-região, né? Esse aqui por acaso é da leste, e aí dividia em 5 grupos, cada grupo fazia a mesma coisa, nós superpusemos isso, deu um mapa síntese, né, por região, que era então, uma vez feito o mapa síntese das oficinas, isso era trazido para a equipe, a gente ia jogando em cima disso, o que a gente sabia, os dados, digamos, mais técnicos que a gente tinha, e acabamos chegando não dá para sair daqui. E acabamos chegando a um primeiro zoneamento de ZINs organizado a partir de alguns temas, né? Não vai dar para ver muito aqui, né? Mas essas bolinhas vermelhas são as ZINs que surgiram a partir das centralidades propostas das áreas mais dinâmicas. Essas ZINs mais compridinhas eram os grandes eixos, principalmente o sistema viário regional principal, que vem transformando o território ao seu redor. As ZINs vermelhinhas são o que no plano eram chamados de complexos ambientais culturais, que era uma tentativa de fazer uma análise da paisagem junto com patrimônio, patrimônio cultural e natural. Essas ZINs azuis são as ZINs ambientais e que depois isso vai evoluir para um conceito de trama verde-azul, que eu falo já sobre ela. E as verdinhas eram as ZINs motivadas pelo uso agrícola e da pequena produção, etc. Então, vocês vejam, tem lugares aí da região que está um carnaval de cores, né? Uma superposição enorme. Então, o próximo passo, esse aqui não saiu, não sei, é algum problema da tecnologia de quem fez o mapa que no meu computador não sai. Enfim, era uma versão melhorzinha daquele monte de manchas. Aqui estão as AINs, as grandes zonas, motivadas ou pela ideia da trama verde-azul. A trama verde-azul é uma proposta de articular o sistema hídrico com áreas de proteção do próprio sistema hídrico
Mas não é uma coisa só de preservação, é uma ideia de, junto com isso, você ter sistema viário principal e ter, eventualmente, habitação ou algumas funções mais do espaço construído, mas que primasse por parques lineares, esse tipo de coisa, né? O que comanda é um pouco o verde e o azul. Essa ideia nós incorporamos de uma ideia que foi muito desenvolvida na França, principalmente na região de Lille, não sei se algum de vocês tem conhecimento dessa ideia, que e chama Trama Verde-Azul em francês, que foi criada para a recuperação de territórios minerários, né, na região de Lille, em Nord-Pas-de-Calais, vindos da mineração de carvão lá, que tinha se exaurido. Só que lá foi constituída uma empresa pública que ou desapropriou, ou comprou, enfim, que passou a ter o controle sobre as terras da região, o que facilitou em muito esses processos todos de uma reestruturação do território a partir de investimentos, de novos investimentos em tecnologia limpa, etc. e tal, e recuperação das áreas degradadas. Então, por exemplo, montes de estéreos viravam atração turística e viravam museus a céu aberto, a infraestrutura sem função de fábricas, etc. Chega, né? Desculpa. Vai sendo reconvertida em outras funções, etc. Enfim. E nós um pouco que incorporamos isso. Aqui agora chegando na fase final, né, nós fizemos recentemente um reagrupamento das INs, de forma a aquelas todas que tinham superposição, etc., virarem um recorte só, que são essas amarelinhas que estão aí, que virou isso. No fim, nós estamos hoje com 18 zonas de interesse metropolitano propostas e estamos no meio, literalmente, de oficinas que a gente apresenta, esse finalzinho que eu estou apresentando para vocês, e dividimos em grupo para checar, a partir de imagem de satélite, essa coisa com a população, um pouco desses limites. Difícil para burro, porque ninguém tem, nem nós, o conhecimento do território, assim, a ponto de saber se é aqui ou se é mais para lá. Mas, enfim, e a partir daí, em cima do que resultar disso, que nós vamos, então, trabalhar com os parâmetros urbanísticos. Aqui é só o site do plano, todo o material, tudo está disponível, né, para download, para quem quiser, etc. E é isso. Desculpe eu ter falado mais do que eu devia, mas é porque não tem nem jeito de parar no meio, assim, né? Então, depois no debate, se vocês quiserem, enfim, não deu nem para fazer reflexões em cima disso, nós estamos tão envolvidos nesse processo, mas temos muito mais dúvidas, né, do que, apesar de eu falar assim e tal, temos muitas dúvidas de até que ponto isso tem possibilidade de efetivamente ser implementado, até que ponto as pessoas que participam das oficinas estão embarcando, por exemplo, nessa ideia da trama, etc., mais do que nessa coisa de parâmetros urbanísticos que é mais abstrato para a maioria das pessoas, né? Pelo menos enquanto está nessa fase. Enfim, é isso.